Olá, meus amores. Vamos a mais uma aula hoje. Tá tudo bem? Tá tudo em paz? Eu quero dizer para vocês que a gente não vai mais fazer oração, mas eu vou estar pedindo para vocês orarem pelo nosso país, por essa pandemia, certo? Coloquem nas orações de vocês, do papai, da mamãe, esses pedidos. Por quê? Porque a tia agora está fazendo uma aula rápida, porque o celular não consegue gravar tantas coisas, certo? Então, quanto menor eu diminuir os vídeos, vai ser melhor para a tia trabalhar, tá bom? Então, a nossa aula hoje é com a disciplina português, com o conteúdo separação de sílabas. Então, peguem seu livro de português e abra na página 45 a 48, que é onde a gente vai estudar agora, tá bom? Então, vamos agora ao nosso conteúdo de hoje, que é a separação de sílabas. Você já ensinou sobre separação de sílabas, né? Mas vamos relembrar. Sílabas é cada pedacinho da palavra que sai da nossa boca. Por exemplo, cavalo. Foram 3 pedacinhos que saíram da minha boca. 3 sílabas. E toda sílaba tem que ter a vogal. Quais são as vogais? A, E, I, O, U. Então, vamos lá separar as sílabas das palavras. Ô tia, uma vogal sozinha pode ser uma sílaba? Pode. Mas uma consoante não pode. Quem são as consoantes? As letras que não são vogais. Se ela não é vogal, então ela é consoante. Vamos lá aqui. Questão 1. Fale as palavras a seguir em voz alta. Aranha, carrapato, sapo e orquestra. Separe as sílabas de cada palavra nos quadrinhos de acordo com o número de sílabas indicado. Depois, classifique as palavras conforme o número de sílabas de cada uma. Tia, o que é classificar? Eu também já ensinei. Que quando a palavra tem só uma sílaba, ela chama monossílaba. Quando tem 2, dissílaba. Quando tem 3, trissílaba. E quando tem 4 ou mais sílabas, essa palavra se chama polissílaba, porque poli quer dizer muitos, certo? Então, aqui você vai colocar, ó. Vai separar cada palavrinha dessa aqui, ó, aranha, carrapato, sapo e orquestra. Vai separar aqui. Por exemplo, aranha, certo? Quantas sílabas tem? 3. Já tem aqui a quantidade. Aí você vai colocar aqui, ó, o nome. Aliás, você vai colocar aqui, se 3 sílabas chama monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba. Questão 2. Lê as palavras dos quadros a seguir. Missa e irritada. Escreva as 2 palavras separando as sílabas. Aqui escreve as 2 separando. Separando, não é o nome completo, é separando. B. A separação de sílabas feita na escrita corresponde à separação feita na fala? Sim ou não? Sim. Vou responder essa para vocês, tá bom? Sim. Porque, ó, cavalo. Eu falando devagar, a gente fala a separação da sílaba. C. Separe as sílabas das palavras barro e assado, assinatura e amarrado. Uma dica que eu já ensinei em sala de aula, mas não sei se vocês prestaram atenção nisso. Quando se tem palavras repetidas, ela não pode ficar na mesma sílaba, certo? Exemplo, qual é a palavra que está repetida em missa? O S. Está repetido 2 vezes. Então, vai ter que ficar um S do lado direito e um S do lado esquerdo.
ou seja, um S na sílaba anterior e um S na sílaba posterior. Vamos para a página 46 do seu livro, que diz assim: por que aprendemos a separar as palavras em sílabas? Uma das razões é que, quando estamos escrevendo no caderno, às vezes as palavras não cabem na mesma linha. Então, precisamos separar as sílabas da última palavra da linha, continuar e escrever na linha seguinte. Então, minha gente, a separação de sílabas também serve para isso, viu? Vamos ver aqui. Por isso, precisamos pensar em como é possível separar as sílabas das palavras. Observe a imagem abaixo ao lado, ó. Prestem atenção agora, porque o que é que vai acontecer aqui? Aqui vai ensinar, quando vocês estiverem escrevendo no seu caderno, tirando do quadro, escrevendo no seu caderno, como é que você pode separar a sílaba quando você está chegando no finalzinho da sílaba e não tem mais espaço para escrever a palavra toda. Então, você precisa separar a palavra para continuar do outro lado. Temos aqui, ó, a palavra pensador. Aqui é uma simulação. Você está escrevendo aqui uma carta, um bilhete ou uma atividade e vai escrevendo. Vai escrever o nome pensador. Só que só deu para escrever P-E-N. Pen, só deu para escrever a primeira sílaba. Aí, o restante você escreve na próxima sílaba. Só que o que é que acontece que você não pode fazer? Você não pode escrever só a letrinha P aqui ou só PE. Por quê? Porque PE não é uma sílaba da palavra pensador. A sílaba é PEN, pensador. Pronto, essa é uma forma de fazer. Então, aqui está dizendo que você pode deixar 2 sílabas, se o espaço der, e uma sílaba na outra linha. Então, escreva pensar, 2 sílabas, tracinho, do, certo? Vamos a mais exemplos. Outro exemplo, ó, você vai escrever a palavra paralelepípedo no seu caderno. Aí, não só dá para colocar pá, a primeira sílaba. Pode? Pode, ó. Só escrever a primeira sílaba e terminou o nome todinho na outra linha. O que é que você não podia fazer? Colocar só o P, porque P sozinho não é sílaba. Então, não. Aliás, uma consoante também sozinha não forma sílaba. O que é que você faz? Coloca a sílaba toda. Pá, tem que colocar P-A. Como é a separação de paralelepípedo? É paralelepípedo, certo? Aí ela trouxe aqui outro exemplo, colocando só as 2 sílabas de paralelepípedo no começo e o restante na outra linha. Deu certo? Deu, porque deixou 2 sílabas separadas corretamente. Para. O que é que não poderia fazer aqui? Colocar só o pá e o R, separando o R do A. Não poderia, porque Ra é uma sílaba só. E aqui ela vai dando mais exemplos, o livro, de como poderia acontecer a separação do nome paralelepípedo. Aqui deixou 3 sílabas, colocou o restante na outra. Aqui deixou 4 sílabas e colocou mais 4 na outra. Aqui ela deixou 1, 2, 3, 4, 5 sílabas e colocou 2 no final. Aqui ela colocou 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sílabas e a última no final. Todas as formas agora estão corretas, certo? Ó, é porque aqui foi ensinando gradativamente, com 2 sílabas, com 3 sílabas, deixando 4 sílabas, deixando 5 sílabas e deixando 6 sílabas. Pode, tá certo.
Faça o mesmo com as seguintes palavras. Trabalhador. Você vai fazer o mesmo, ela quer que faça o mesmo. Deixando, por exemplo, do jeito desse exemplo, ó, só uma sílaba. Aí você vai colocar aqui. Né? Aí aqui, balhador. Aí na outra você coloca trabalhador embaixo. Aí vai usar o outro lado também para terminar, certo? Desse modelinho aqui que ela ensinou. Deixando primeiro só uma sílaba. Aqui no finalzinho, escreve aqui, ó, no finalzinho. T-R-A, aí tracinho. Aí aqui embaixo, na segunda linha, você bota balhador. Aí vai aqui deixando agora na terceira linha. 3 sílabas, 2 sílabas. Quais são as 2 primeiras sílabas? O tra e o ba. Aí vai escrever, ó, trabalhador nessa última linha. Certo? E assim vai terminar a palavra todinha da forma como fez essa. E as outras 3 palavras, alimento, cachorro e chocolate, da mesma forma.